Olá, você que acompanha Entre Séries. No vídeo de hoje eu vou falar sobre mais um gênero e dessa vez é o gênero policial. Antes de começar a falar sobre o gênero, peço para você curtir e compartilhar o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações de vídeos que são postados por aqui. Você também pode seguir e compartilhar as redes sociais e o site, que estão todos linkados na descrição. Por lá você recebe as principais notícias envolvendo seriados, filmes, cobertura de eventos, tem espaço para música, literatura, games e muito mais do que acontece no cenário da cultura pop. No audiovisual, o gênero de crime policial pode ser representado, pode ser definido como uma representação simbólica de crimes, leis e sociedade no geral. Isso de acordo com o Carlos Clarence em seu livro de 1980 sobre gêneros do audiovisual. Porém, segundo o estudioso Thomas Leach, o gênero apresenta como tema, e aqui eu vou abrir aspas, então me perdoe que eu vou estar olhando aqui, tirando literalmente o que ele fala do seu livro, abre aspas, é uma cultura de crime que normaliza um lugar onde o crime é chocantemente perturbador e completamente normal, fecha aspas. Já outro estudioso, o Rafter, ele define que tais obras do audiovisual que tem como gênero o crime policial se concentram principalmente no crime e as suas consequências. E dessa forma acaba abrangendo muitos outros temas, outros gêneros em seu macro, Ele deixa de ser um micro e se torna um macro, trazendo outros elementos de outros gêneros para compor a sua narrativa. No fim, o gênero acaba por muitas vezes ser uma crítica social, ou muitas vezes institucional, da perspectiva de um personagem, que vem de uma perspectiva de um personagem ou de uma narrativa geral, e muitas vezes acaba dependendo da ambivalência do público, da sua audiência, sobre o crime que foi cometido que está representado em tela. E aqui a gente entra na representação desse gênero, Geralmente, os criminosos são pessoas imorais, são descritos como imorais, glamurosos, que se utilizam da boa vontade alheia para cometer esses crimes, enquanto policiais, são geralmente aqueles que se rebelam contra o sistema para infringi-lo, a lei, para conseguir capturar esses bandidos, esses criminosos. E voltando para o Leach, essas descrições acabam reforçando as crenças populares da audiência que a lei está acima dos indivíduos, que o crime não compensa, etc. E muitas vezes os finais são de absolutos morais, Então o bem vence o mal e não tem ambivalência, não tem ambiguidade para tentar descobrir o que realmente aconteceu. Aqui no vídeo, então, eu vou entrar um pouco nos subgêneros deste gênero macro. E eu vou começar com o que é crime, Não tem uma outra definição. E esse gênero nasce ainda no cinema mudo, com os criminosos mais em evidência do que os responsáveis pelas aplicações da lei. E aqui é interessante que as produções europeias, eles acabam se diferenciando bastante das dos Estados Unidos, já que lá eles já começavam a explorar o mistério envolvendo essas figuras criminosas. Na década de 30, de 1930, um outro subgênero, um derivado do gênero de crime acaba nascendo, que é o de gangster, que eu vou falar daqui a pouco. Nessa época, a gente já pode começar a citar o Scarface, de 1932, e nessa época, por causa do gênero noir, que de certa forma já estava dando seus primeiros indícios, neste período os aplicadores da lei, são os defensores da lei ali, policiais, investigadores e tudo mais, eram tão glamurosos quanto os criminosos. Na década de 1940, então, vem a ambivalência dos heróis criminais. E para Leach, citando novamente, isso se dá muito ao declínio do crime organizado de alto perfil, aqueles que acabam ganhando manchetes de jornal. E é em parte também por causa da revogação da lei seca nos Estados Unidos. Em 1933,
vem o sucesso do FBI, né, e a implementação da organização, e dessa vez os enredos são bem centrados em crimes fictícios. Na década de 1950, uma nova virada se dá nesse gênero, já que a principal mudança vem que agora acabam se destacando os crimes mais violentos, né, uma violência explícita em tela. Além disso, os perigos onipresentes, né, são um destaque, e também, né, acaba sendo consolidada a ideia da tendência, né, a ideia de definir uma subcultura, né, como um espelho bem cultural entre, principalmente dos Estados Unidos, com o que se vê em tela e o que realmente acontece na vida real. 1960 acaba entrando, apresentando mais simbolismos desse gênero no audiovisual, né? E aqui eu tô falando, por exemplo, de Psicose, do Alfred Hitchcock. E as décadas de 1970 e 80 também começam a trazer mais esses simbolismos e estar enraizado mesmo na história a trazer essas histórias, essas narrativas para o público e impregná-los no imaginário popular. E aqui a gente pode falar de Perseguidor Implacável, de 71, a própria remake de Scarface, de 83, Era Uma Vez na América, de 1984, entre outros tantos que a gente poderia falar um vídeo inteiro só da década de 60, década de 80, que redefiniu bastante o gênero. E a década de 1980 ainda tem uma coisa muito peculiar, que é o início dos true crimes, né? Inícios de retratação de personagens reais, né, de histórias reais que acontecem, de crimes reais que aconteceram e que muitas vezes chocaram ali os Estados Unidos, né, principalmente trazendo os assassinos como no papel principal. Eles são a cara de toda a situação. E obviamente na década de 90 e 2000 ainda tem filmes icônicos como Pulp Fiction, como Fargo, como Cassino, que de 95 aqui eu estou falando, e Thelma e Louise, entre outros tantos que também foram fundamentais para o imaginário popular. Eu falei que eu ia falar um pouco mais sobre o gangster, e aqui ele está. Para ser classificado como filme de gangster, o filme ou o seriado, o criminoso e seus valores precisam estar incorporados dentro da narrativa. Como o próprio nome diz, né, ele é focado em gangues e no crime organizado, e nasce ainda na década de 1930, quando lidam, né, aquela época ainda estava muito em voga, né, estava muito em ascensão os conflitos de classes e étnicos, né, e ética e tudo mais que acontece ali. O conflito de valores, por assim dizer, conflitos de ideais, de ideias, de tudo mais. Obviamente, aqui a gente pode falar de Bonnie and Clyde, de 1967, Caminhos Perigosos, de Martin Scorsese, que foi lançado em 1973, a trilogia de O Poderoso Chefão, Os Bons Companheiros, de 1990, e até mesmo a série Os Sopranos, exibida pela HBO. E o outro subgênero que compõe o gênero policial, o gênero de crimes, né, aqui a gente fala que é um assalto, né. As produções de assalto se originaram de dois precursores, tanto os de gangster, porque é crime organizado muitas vezes, e os filmes de ladrões cavaleiros, né? E o que acaba dando essa ligação entre gangster e os de ladrões cavaleiros é a situação que é todo o planejamento e toda a execução e o que leva a um único crime. Não tem várias coisas, vários crimes acontecendo, não tem várias outros subenredos que acabam juntando na narrativa. A narrativa é uma única, única, e que a criação desse crime, a execução desse crime é única, né? É o que faz com que seja classificado como um filme de assalto. E isso também entra porque não tem, e por que eu falo isso? Porque não tem a parte de psicologia criminal. A gente não tenta entender tanto sobre motivações, sobre razões, sobre como foram para lá,
ele apenas acontece. Tem um grupo de criminosos que eles querem geralmente assaltar bancos, né? Assaltar XYZ, assaltar ou cometer XY, qualquer outra coisa, só que a execução, ou a preparação à execução desse único crime, né? Aqui a gente pode citar Velozes e Furiosos 5, próprio Baby Driver, do Edgar Wright, a franquia de 11 Homens e um Segredo, né? Pantera Cor-de-Rosa, que aí entra também um pouco na comédia, dependendo do que você tá vendo. Snatch, Porcos e Diamantes, a franquia Truque de Mestre, entre outros tantos. São considerados aqui alguns exemplos desse subgênero. O vídeo de hoje fica por aqui, eu espero que você curta, compartilhe e se inscreva no canal, é bem importante, assim como ativar o sininho para receber as notificações de vídeos postados. Peço para você também curtir e compartilhar as redes sociais e o site, todos linkados na descrição, por lá você recebe as principais notícias envolvendo o mundo dos seriados, dos filmes, tem espaço para música, literatura, game, também tem cobertura de eventos, críticas e muito mais do que acontece no cenário da cultura pop. Até a próxima!